Exercício 5. Aqui a gente tem que achar, né, o cosseno do arco de medida 255 graus. Então a gente quer achar o quê? Cosseno de 255. A gente não sabe direto o que é isso, né? Porque não é nenhum dos nossos arcos notáveis que a gente já estudou. Mas a gente pode dizer que 255 é igual a 180 mais 75. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular que o cosseno de 255 é igual ao cosseno de 180 mais 75. Então, isso aqui vai ser o que? Cosseno de 180 vezes o cosseno de 75 mais, menos o seno de 180 vezes o seno de 75. Então, a gente já vê de cara que esse cara que a gente não vai precisar calcular, porque seno de 180 é zero. Então, isso aqui já vai para enfim, a gente já termina com isso aqui. A gente precisa agora achar o cosseno de 75. Mas, olha aqui, para a nossa salvação. Cosseno de 75 graus é igual ao cosseno de 30 graus mais 45 graus. Então, a gente tem o quê? Cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos o seno de 30 vezes o seno de 45. Então, fazendo as substituições aqui, a gente tem o quê? Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 menos 1 meio vezes raiz de 2 sobre 2. E aí no final a gente tem o quê? Raiz de 6 sobre 4. Botei sobre 2 de novo. Menos raiz de 2 sobre 4. Tá bom? Que no final das contas é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então vou voltar para a nossa conta original. Cosseno de 255 graus vai ser igual a cosseno de 180 graus vezes o cosseno de 75 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1, vezes o cosseno de 75, que a gente viu que é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então, no final das contas, isso aqui é igual a raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Tá bom? Exercício 6. Sabendo que cosseno de x é igual a 4 sobre 5, qual o valor de seno de 2x? Isso parece aqueles exercícios, né? Se eu te dei 3 bananas e 2 maçãs, quantos chocolates resultou da troca de jogador do Palmeiras? Parece que é uma coisa nada a ver, né? Mas dá uma olhada aqui, ó. Vamos usar uma propriedade que é bem importante na trigonometria, que é essa identidade trigonométrica, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá bom? Vamos isolar o seno aqui. Se a gente fizer isso, a gente vai ter o que? Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, certo? E o que vai ficar ainda mais legal, olha isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x igual a 1, só que a gente sabe, ó, quanto que vale o cosseno? 4 quintos. Então aí, daqui, a gente tira que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 16 sobre 25, que é a mesma coisa que 9 sobre 25. Então, com isso, a gente tira que seno de x é igual a raizona de 9 sobre 25, que é a mesma coisa que raiz de 9 sobre raiz de 25, que é o mesmo que 3 quintos. Então, agora aqui a gente tem dois valores diferentes, né? A gente tem o valor do seno ao quadrado de x, que é igual a 9 sobre 25, e a gente também tem o valor do seno de x, que é igual a 3 sobre 5, certo? Então, vamos seguir os nossos estudos.
Seno de 2x, se tu lembra lá da nossa aula de trigonometria, isso aqui é a mesma coisa que seno de x mais x, certo? Então, usando a regra de soma de arcos nas funções trigonométricas, isso aqui é seno de x vezes o cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de x. Então, isso aqui é igual ao quê? Isso é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E a gente tem todas essas informações, né? 2 vezes, quanto que vale o seno de x? 3 quintos. Quanto que vale o cosseno de x? 4 quintos. Então, fazendo todas essas contas, a gente vai ter o quê? 24 sobre 25. Vamos mais uma, então? Olha aqui, ó. Eu tenho cotangente de x mais tangente de x igual a 3. Então, quer saber quanto que vale o seno de 2x de novo. Mas agora a gente tem uma outra implicação aqui. Vamos começar resolvendo ela. Cotangente é a mesma coisa que cosseno de x sobre o seno de x. Mais a tangente é seno de x sobre o cosseno de x. Isso tudo é igual a 3. Tá bom? Se a gente fizer aqui o mínimo múltiplo comum, o que a gente vai encontrar? Ó? O nosso denominador vai ser seno de x vezes o cosseno de x. E o nosso numerador vai ser o quê? Ó? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Tudo isso é igual a 3. Só que olha aqui, ó, magicamente a gente tem aquela relação que a gente usou no exercício anterior. Só que está invertido aqui, né? Então isso aqui é igual a 1 dividido pelo seno de x vezes o cosseno de x. Tudo isso aqui é igual a 3. Então, vamos só isolar aqui essa parte. E o que, que a gente vai ter? Ó? A gente sabe que seno de x vezes o cosseno de x, isso é igual a 1/3. Por quê? Se passa para cá multiplicando e o 3 passa dividindo. Certo. Agora, vamos escrever aqui, ó. Seno de 2x. A gente acabou de ver que isso daqui é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Tá certo? Isso aqui a gente viu no exercício anterior. Então, se a gente substituir, ó, a gente sabe quanto vale seno vezes cosseno, vale 1/3. Então, 2 vezes 1/3, que a gente vai encontrar o valor de 2/3. Tá bom? Esse último exercício aqui, vocês têm que descobrir a senha desse Wi-Fi, né? Supondo que esse Wi-Fi é o Wi-Fi da sala dos professores, que parece ser melhor que o resto da escola, mas é mentira. Ele cai toda hora, né? Mas a gente se vira com o que pode. Mas essa é a senha do Wi-Fi. Descubram, né? Claro que não é a senha, né, pessoal? Mas faz de conta que é. Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos abrir o que a gente tem aqui, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes cossecante ao quadrado é 1 sobre o seno ao quadrado de x menos... Opa, eu só estendi, deixa eu fazer direitinho aqui. Eu estendi ali pra gente poder... Menos secante ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno ao quadrado de x mais 2. Certo? Vamos partir agora para o próximo passo. 1 dividido. Se a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ter isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x mais 2. Então, vamos partir aqui para cima. Desculpem a volta, né? Mas é porque a gente precisa do espacinho ali. Então, o que vai acontecer agora? A gente vai fazer esse cara aí para cima, invertido, né? Como a gente vê a definição das frações. Se tu não tá ligado nisso, dá uma olhada lá que eu tenho uma videoaula sobre isso. Então, ela vai ficar o quê? Ó? Seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de x mais 2.
Temos um denominador em comum aqui? Temos. Então, o que a gente vai ter? Ó? Seno ao quadrado de x menos 1 dividido pelo cosseno ao quadrado de x mais 2. Então, mas lembra daquela nossa definição raríssima que nos ajuda um monte, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso é igual a 1? Lembra, né? Eu vou isolar o seno aqui, ó. Então, o que que vai ter, ó? Eu sei que seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então, vou substituir aqui, ó. Isso aqui é 1 menos o cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x mais 2. Dois caras iguais, sinais contrários se cortam. Sobra o quê? Menos cosseno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x mais 2. Só que olha isso aqui, ó, duas coisas iguais, né? Isso aqui vai resultar no quê? Resulta em menos 1 mais 2, que a gente pode cortar eles, vai sobrar só o menos 1. Então, no final das contas, isso aqui é 1. Então, a senha, no final das contas, é 1. Certo? Ficamos por aqui. No próximo mês agora, em setembro, eu já vou postar as outras duas próximas listas, né? A última lista de trigonometria e a primeira lista de matrizes. Fica bem? Qualquer dúvida, só me escrever. Tchau!